Você está aqui. E isso já me diz muita coisa sobre você, porque as pessoas que chegam até uma mensagem como essa raramente estão bem. Geralmente estão carregando um peso que não conseguem nomear, uma dor que não passa, um silêncio dentro de casa que parece gritar. E talvez, só talvez, você tenha chegado até aqui porque dentro do seu coração ainda existe uma centelha, pequena, quase apagada, que ainda acredita que existe uma saída para essa solidão que te consome por dentro. Eu quero falar com você hoje sobre isso. Não de um altar distante, não com palavras difíceis que poucos entendem. Quero falar de coração para coração, como um pai que olha para um filho e reconhece nele a mesma dor que já conheceu. Porque a solidão não escolhe endereço, não escolhe idade, não escolhe se você tem família numerosa ou mora só. Ela entra pela fresta de qualquer porta e se instala em silêncio, como uma sombra que você vai carregando sem perceber. E eu preciso te dizer algo antes de continuar. O que você está sentindo tem um nome, tem um caminho e tem uma resposta. Não vou te prometer que vai ser fácil, mas vou te mostrar, com a ajuda de Deus, porque a oração que eu quero te ensinar hoje pode ser o começo de uma virada que você não estava esperando. Fica comigo. O que vem a seguir pode mudar algo muito profundo dentro de você. Sabe, quando assumi o ministério petrino, uma das primeiras coisas que fiz foi me ajoelhar diante da tumba de São Pedro, ali embaixo da basílica, naquele lugar onde a pedra fria guarda os ossos de um pescador galileu que também conheceu o medo, a dúvida e a solidão mais absoluta. E eu pensei naquela noite, com o coração apertado pela grandeza do que estava sendo chamado a carregar. Quantos homens e mulheres ao redor do mundo estão nesse exato momento com o coração tão pesado quanto o meu? Quantos estão dormindo sozinhos num quarto que antes tinha outra pessoa? Quantos estão na mesa do jantar em família e mesmo assim se sentem completamente sozinhos? Quantos acordaram hoje de manhã sem ter com quem trocar uma palavra que valesse de verdade? E essa pergunta não me saiu mais da cabeça, porque a solidão é talvez a ferida mais silenciosa do nosso tempo. Vivemos numa era em que nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão sozinhos. Isso não é fraqueza sua, isso é um sinal de que você é humano e que você foi feito para algo muito maior do que essa solidão que te aperta agora. Deixa eu te contar sobre uma mulher. Não vou dizer o nome dela, porque ela me contou isso em confiança, mas vou te contar a história porque tenho certeza de que você vai se reconhecer. Ela tinha mais de 50 anos, morava numa cidade grande do Brasil, tinha filhos, tinha netos, tinha amigos. Do lado de fora, a vida dela parecia completa, mas por dentro, ela me disse isso com os olhos cheios d'água. Por dentro, ela se sentia como uma ilha. Os filhos tinham a vida deles. O marido tinha partido há alguns anos. Os amigos ligavam de vez em quando, mas cada ligação era mais curta que a anterior. E ela foi acordando todo dia com aquela sensação que só quem conhece sabe descrever. A sensação de que você está no mundo, mas o mundo não percebe muito que você está lá. Ela me disse, eu oro, mas parece que Deus não está ouvindo. E eu olhei para ela e disse, você está errada. Não porque a dor dela não fosse real. A dor dela era absolutamente real, mas porque ela estava orando do jeito errado. Ela estava orando para um Deus distante, um Deus sentado num trono, lá no alto, um Deus que precisa ser convencido a prestar atenção em você. E esse Deus não existe. O Deus que Jesus nos revelou é completamente diferente. E é sobre esse Deus que eu quero te falar hoje. Tem um momento no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que eu considero um dos mais poderosos de toda a Sagrada Escritura. Jesus está cercado de fariseus que resmungam, porque ele come com pecadores, com os rejeitados, com aqueles que a sociedade havia descartado. E Jesus, em resposta, conta 3 histórias: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Mas quero que você preste atenção, especialmente na história do pai e do filho, porque ela foi contada diretamente para você, para esse momento que você está vivendo agora. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu a herança antes da hora, foi embora, gastou tudo, chegou ao fundo do poço.
E aí vem uma das frases mais lindas e mais importantes de todo o Novo Testamento. Lucas diz que o filho caiu em si mesmo, voltou a si, acordou para a realidade e decidiu voltar para a casa do pai, mesmo que fosse como servo, porque na casa do pai, ao menos ele teria o suficiente. Agora vem a parte que vai mudar a sua forma de entender Deus, se você me deixar. O pai, que estava em casa, que tinha sido abandonado, que tinha sido humilhado pela partida do filho, esse pai, quando viu o filho ainda de longe, ainda quando o filho estava no caminho de volta, correu. Um pai do Oriente Médio, do século I, que corre na direção de um filho que o envergonhou, que levanta as vestes e corre, que não espera o filho chegar, que vai ao encontro dele, que cai no pescoço dele, que beija o filho antes de ouvir qualquer pedido de desculpas. Isso é Deus, esse é o Deus que eu anuncio. Esse é o Deus que Jesus veio revelar. Não um Deus que aguarda na frieza de um tribunal enquanto você se arrasta até ele cheio de vergonha. Mas um Deus que já está correndo na sua direção enquanto você ainda está no caminho de volta. Um Deus que viu você de longe, que já estava olhando para a estrada, esperando você aparecer no horizonte. Você está sozinho, esse Pai já está correndo em sua direção. Você está com vergonha do que fez, do que não fez, do que se tornou? Esse Pai já está com os braços abertos antes de você terminar a frase do pedido de perdão. Você acha que é tarde demais? Para esse Pai nunca é tarde demais. Nunca. Mas eu preciso parar aqui por um momento, porque talvez você esteja pensando, tudo bem, é uma história bonita, mas a minha solidão é real. O meu quarto vazio é real. As noites em que eu não tenho com quem conversar são reais. Uma parábola não vai mudar isso. E você tem razão. Só a parábola, isolada, não muda nada. O que muda é o que você faz com o que essa parábola revela sobre quem é Deus. E é aí que entra a oração. Mas antes de chegar na oração, preciso te dizer mais uma coisa. E essa coisa é importante demais para eu passar por cima. Porque eu sei que tem gente aqui que está sozinha de um jeito muito específico. A solidão de quem perdeu alguém, o cônjuge que partiu, o filho que se afastou, o amigo que morreu, a mãe que foi embora. A solidão do luto é uma das dores mais profundas que existem e ela tem uma característica perversa. Ela não avisa quando vai aparecer. Você pode estar no meio de uma tarde comum, lavando uma louça, ouvindo uma música e de repente aquela onda chega e você mal consegue respirar. Eu entendo isso mais profundamente do que você imagina. Vim de uma tradição agostiniana, cresci dentro de uma comunidade de irmãos e ao longo da vida perdi pessoas que amei, vi a solidão de perto em pessoas que pastoreei, estive ao lado de leitos de morte, segurei mãos que tremiam e aprendi que a solidão do luto não é sinal de fraqueza na fé, é sinal de que você amou de verdade. E Deus não tem vergonha da sua dor. Ele mesmo chorou diante do túmulo de Lázaro. O Verbo de Deus, o Filho Eterno, desceu as lágrimas diante de uma sepultura. Você está autorizado a chorar. Você está autorizado a sentir a ausência. Isso não é falta de fé. Isso é humanidade. Agora, se você está se inscrevendo nesse canal ou está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a ficar. Não pelos números, mas porque eu acredito que o Espírito Santo traz as pessoas certas para as mensagens certas no momento certo. E se você chegou até aqui hoje, com essa dor que você está carregando, talvez não seja coincidência. Talvez seja exatamente o que você precisava encontrar. Inscreva-se, compartilhe com aquele amigo ou familiar que você sabe que está passando por algo parecido. Porque às vezes a maior caridade que você pode fazer é simplesmente encaminhar uma mensagem e dizer, pensei em você. Mas voltemos ao coração do que eu quero te dizer, porque tem algo que ninguém te contou sobre a solidão e que a fé católica guarda com uma profundidade que poucos exploram. A solidão, na sua raiz mais profunda, não é ausência de pessoas, é ausência de presença. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Você pode estar rodeado de gente e se sentir completamente sozinho porque nenhuma dessas pessoas está realmente presente para você. E você pode estar completamente só num quarto e não se sentir sozinho
porque há uma presença que preenche o espaço inteiro. Os místicos do Carmelo sabiam disso. Santa Teresa de Ávila, essa mulher extraordinária do século XVI, que fundou mosteiros, que escreveu obras que ainda hoje são referência em espiritualidade, uma mulher que viveu num tempo de enorme turbulência na igreja e na sociedade, ela dizia que a oração não é falar com Deus. A oração é estar com Deus. É como dois amigos que ficam sentados juntos e não precisam dizer nada, porque a presença já é o suficiente. Isso revolucionar tudo o que você talvez pense sobre oração. Se você acha que orar é apresentar uma lista de pedidos para Deus e torcer para que Ele atenda, você vai se sentir frustrado sempre, porque essa não é a natureza mais profunda da oração. A oração mais profunda é presença. É você abrindo o coração para uma presença que já está lá, que nunca saiu, que nunca foi embora, que esteve com você nas noites mais longas e nos momentos em que você achou que não ia conseguir segurar. E agora eu quero te ensinar essa oração. Não é uma oração complicada. Não são palavras bonitas demais para lembrar. É uma oração que você pode fazer hoje, à noite, agora, enquanto me ouve no ônibus em qualquer lugar. Mas antes de te dar as palavras, preciso que você entenda a estrutura interior dessa oração, porque a oração sem coração é só ruído, e você não veio até aqui para fazer ruído. A primeira coisa que essa oração faz é reconhecer. Você não chega até Deus fingindo que está bem quando não está. Você não chega com máscara, você chega do jeito que está, cansado se estiver cansado, com raiva se estiver com raiva, com dúvida se tiver com dúvida, com o coração partido, se o coração estiver partido. Deus não precisa da sua performance, Ele precisa da sua verdade. E a verdade, por mais feia que pareça para você, para Ele é o ponto de partida da cura. O Salmo 139 diz algo que me arrepia toda vez que leio. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. Tu penetras meus pensamentos de longe. Deus já sabe. Ele já sabe o que você está sentindo antes de você colocar em palavras. Então não faz sentido fingir. Quando você vai até Ele e diz, estou sozinho, estou com medo, não estou conseguindo, você não está dando uma notícia nova para Ele. Você está abrindo uma porta. E é por essa porta que Ele entra. A segunda coisa que essa oração faz é invocar. Não implorar, invocar. Há uma diferença. Implorar carrega em si a ideia de que você não tem direito, de que você precisa convencer alguém que está relutante. Invocar é chamar alguém que já está do seu lado, mas que você precisa reconhecer que está lá. É como ligar a luz num quarto que você estava acreditando estar no escuro. A luz já estava disponível. Você só precisava acender o interruptor. E a terceira coisa que essa oração faz é confiar. Não confiar que tudo vai ficar exatamente como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Porque isso não é fé, isso é negociação. Confiar é dizer, eu não sei o que vem pela frente, eu não sei como essa história termina, mas eu sei em quem eu estou confiando. E esse alguém é mais sábio, mais misericordioso e mais poderoso do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Isso me leva a um ponto que eu preciso desenvolver com você, porque talvez seja o mais importante de tudo o que vou dizer hoje. E é o ponto que a maioria das pessoas erra quando tenta sair da solidão através da fé. Tem uma armadilha muito sutil que eu vi repetir em incontáveis pessoas ao longo do meu ministério. A pessoa sente solidão, vai até Deus, pede para a solidão ir embora. E quando a solidão não vai embora, conclui que Deus não está ouvindo, que a oração não funciona, que talvez Ele não exista ou não se importe com ela. E aí a dor do dobra. Você continua sozinho e agora você também perdeu a fé que poderia te sustentar. Isso acontece porque há uma confusão entre o que pedimos e o que precisamos. Nós pedimos para a solidão desaparecer, mas o que precisamos é de uma presença que nos sustente dentro da solidão. E quando Deus não tira a solidão, não é porque Ele não quer ou não pode. É porque Ele tem algo melhor para te dar do que simplesmente tirar a dor.
Ele quer te dar a si mesmo. E isso é infinitamente maior. São Paulo estava numa prisão quando escreveu: aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Aprendi. Não nasceu assim. Aprendeu. Isso é um processo. Isso é uma caminhada. E esse aprendizado acontece dentro da oração, dentro desses momentos em que você insiste em se apresentar diante de Deus mesmo, quando não sente nada, mesmo quando parece que a oração não está chegando a lugar nenhum. Porque tem algo que os grandes espirituais chamam de noite escura da alma. São João da Cruz, aquele carmelita genial do século XVI, descreveu isso com uma profundidade que ainda hoje deixa teólogos de joelhos. Há momentos na vida espiritual em que Deus parece retirar todos os consolos, todas as sensações agradáveis da fé, todo aquele calorzinho no coração que às vezes sentimos quando oramos, e a alma fica no escuro, sozinha, árida, sem sentir nada. E sabe o que São João da Cruz diz sobre esse momento? Ele diz que é justamente nesse momento que a fé está sendo purificada, que Deus não está ausente, que Deus está mais próximo do que nunca, mas que está trabalhando em profundidades que os seus sentidos não conseguem perceber. Como um cirurgião que opera no escuro interno do corpo, não na superfície da pele. Eu sei que isso pode parecer difícil de aceitar quando você está no meio da dor. Eu não estou te pedindo para fingir que não dói. Estou te pedindo para não interpretar o silêncio de Deus como abandono, porque há uma diferença enorme entre Deus estar em silêncio e Deus estar ausente. O silêncio pode ser a linguagem mais profunda do amor. É o silêncio de dois que não precisam de palavras para saber que estão juntos. Mas aqui vem algo que ainda não disse e que vai te surpreender, porque a solidão que você está vivendo, por mais dolorosa que seja, pode ser a porta para uma das descobertas mais transformadoras da sua vida espiritual. Deixa eu te explicar. Quando você está completamente sozinho, quando as distrações acabam, quando o barulho para, quando não tem mais ninguém para te ocupar, há um momento de uma vulnerabilidade absoluta. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade que as camadas mais superficiais de você se soltam. E você se encontra diante do que é mais essencial, mais verdadeiro, mais profundo em você. E nesse lugar mais profundo, a tradição cristã nos diz que habita o próprio Deus, que o Espírito Santo não mora em templos de pedra, mora em você. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Escreveu Paulo aos Coríntios. A solidão, então, pode ser o caminho para você encontrar uma presença que sempre esteve dentro de você, mas que o barulho da vida cotidiana impedia de perceber. Não estou romantizando a dor. Estou dizendo que Deus tem o hábito de aparecer exatamente onde a vida humana não tem mais recursos, exatamente onde o controle acaba, exatamente onde a força se vai. É lá que ele aparece. Como apareceu a Elias debaixo daquela árvore no deserto, quando o profeta estava exausto e disse: "Basta, Senhor, tira a minha vida." E Deus não repreendeu Elias. Deus mandou um anjo tocar no ombro dele e dizer: "Levanta e come, porque a caminhada é longa demais para você." Deus não te repreende pela sua exaustão. Ele te toca no ombro e te diz: "Levanta, come, bebe." A caminhada ainda tem trecho pela frente, mas eu estou aqui. E se esse canal tem tocado o seu coração, se você sente que essas palavras estão chegando num lugar onde precisavam chegar, eu te peço, compartilha isso. Manda para aquela pessoa que você sabe que está num momento difícil, para aquele amigo que sumiu das redes, mas você sente que não está bem, para aquela familiar que está mais quieto do que o normal. Às vezes a palavra certa chega através da mão de alguém que se importou o suficiente para encaminhar uma mensagem. Agora chegou o momento mais importante da nossa conversa. Chegou o momento da oração. E eu quero te dar não só as palavras, mas o coração por detrás das palavras. Porque oração sem coração é teatro. E você não precisa de teatro. Você precisa de encontro. Essa oração que vou compartilhar com você tem raízes na espiritualidade inaciana e na tradição carmelita. É uma oração de presença, de abandono e de confiança. Não precisa de um lugar especial para fazê-la. Não precisa de vela acesa, nem de música de fundo.
embora possas usar se ajudar, precisa só de você. Do jeito que você tá, agora. Fecha os olhos por um momento se puder. Coloca uma mão no peito, ali onde o coração bate. Sinta esse coração que está batendo agora, que bateu em todos os seus momentos mais difíceis, que bateu quando você achou que não ia conseguir segurar. Esse coração não está batendo sozinho. Há um Criador que a cada instante sustenta essa pulsação, que poderia deixar de sustentar e não deixa, porque te ama. E agora, com essa mão no peito, você pode dizer, em voz alta ou só no pensamento, da forma que sair: Senhor, estou aqui, não estou bem, mas estou aqui, estou sozinho, mas vim te encontrar, não tenho forças, mas te ofereço o que sobrou. Não sei orar direito, mas sei que tu me conheces mais do que eu me conheço. Sei que tu não me abandonas, mesmo quando eu sinto que estou no escuro. Vem, Senhor, não para tirar a minha dor de imediato, se esse não for o teu tempo, mas para ficar comigo dentro dela, para que eu saiba que não estou sozinho nesse escuro, que tua presença seja mais real para mim do que essa solidão que sinto, que eu saiba, no fundo do coração, que tu me viste quando eu ainda estava no caminho de volta, que tu já vieste correndo na minha direção. Obrigado por não desistires de mim. Amém. Ficou em silêncio por um momento depois dessa oração. Não precisa sentir nada agora. Não precisa ter uma experiência mística. Não precisa que o coração dispare ou que os olhos encham de lágrima. A fé muitas vezes opera no nível mais profundo do que as emoções alcançam. Você plantou uma semente agora e as sementes não crescem na hora, mas crescem. Quero te dar agora 3 passos práticos, coisas concretas que você pode começar a fazer a partir de hoje, passos pequenos mas reais que vão ajudando a construir essa relação com Deus, que é o antídoto mais profundo para a solidão. O primeiro passo é criar um momento de presença diária. Não precisa ser longo. 5 minutos são suficientes para começar. Escolha um horário, pode ser de manhã ao acordar, pode ser à noite antes de dormir, e reserve esse momento só para isso, para ficar em silêncio diante de Deus, sem pedir nada, sem fazer nada. Só sendo, coloca a mão no coração se ajudar, respira e deixa que aquele que te criou esteja com você. No início vai parecer artificial, vai parecer que você está falando sozinho. Continue, porque é na repetição que a presença se aprofunda. É assim que qualquer relação real cresce. Não em momentos dramáticos, mas na fidelidade dos momentos pequenos. O segundo passo é praticar a gratidão concreta. Eu sei que isso pode parecer difícil quando você está no meio da dor, mas há uma razão muito profunda para essa prática. A gratidão não é uma emoção que você espera sentir. A gratidão é uma decisão que você toma de olhar para a realidade de um ângulo diferente. E quando você começa a listar coisas concretas pelas quais é grato, mesmo pequenas, o pão que tinha hoje, a cama que está te esperando, o sol que apareceu, a memória de alguém que te amou, você está treinando o coração para perceber o que já existe, em vez de focar apenas no que falta. E nisso que existe, Deus está escondido. O terceiro passo é sair de si. E eu sei que isso parece contraintuitivo quando você está se sentindo solitário e sem energia. Mas a solidão tem uma lógica que nos fecha cada vez mais sobre nós mesmos. E uma das formas mais poderosas de quebrar esse ciclo é uma atitude deliberada de se voltar para o outro. Não precisa ser um gesto grandioso. Pode ser uma mensagem de como você está para alguém que você não fala faz tempo. Pode ser oferecer ajuda a um vizinho. Pode ser aparecer numa missa e ficar um pouco mais depois para trocar uma palavra. Esses gestos pequenos são, do ponto de vista espiritual, atos de amor que quebram a lógica da solidão. E eles têm um efeito paradoxal. Quando você dá atenção ao outro, você começa a receber atenção. Quando você sai do seu centro, você descobre que há um mundo ao redor esperando ser tocado por você. Existe uma palavra em português do Brasil que não tem tradução exata em outras línguas: saudade. Essa mistura de amor e ausência, de presente que guarda o passado, de coração que ama aquilo que não está mais. A saudade
É uma das experiências mais humanas que existem. E eu acredito, como homem de fé, que a saudade não é só um sentimento humano, é um eco de algo maior. É a alma reconhecendo que foi feita para uma plenitude que ainda não chegou, para um encontro definitivo que ainda está por acontecer. Agostinho, aquele bispo africano do século IV que viveu tantos excessos antes de encontrar a fé, escreveu uma frase que resume isso melhor do que qualquer outra coisa que já li. Nos fizeste para ti, e o nosso coração fica inquieto enquanto não repousa em ti. A solidão que você sente no seu nível mais profundo é a saudade de Deus. É o coração que foi feito para uma plenitude que nenhuma relação humana, por mais bela que seja, consegue satisfazer completamente, e isso não é pessimismo. Isso é a notícia mais libertadora que existe. Você não está quebrado. Você não está errado. Você está inteiro e está ansiando pelo que foi feito para ansejar. E Deus, que te criou com essa sede, não te criou para ficar com sede para sempre. Aquele que vier a mim não terá fome, e aquele que crer em mim nunca terá sede. Essa foi a promessa de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João. Não uma metáfora vaga, uma promessa concreta, uma oferta real. Mas eu preciso de ser honesto com você sobre uma coisa. Esse processo não é instantâneo. A relação com Deus cresce como qualquer relação profunda cresce, com tempo, com fidelidade, com presença repetida mesmo quando você não sente vontade. Haverá dias em que a oração vai parecer seca, sem sentido, como falar para uma parede. Haverá noites em que a solidão vai aparecer mesmo depois de você ter orado. E nesses momentos, o que vai fazer a diferença não é a intensidade do que você sente, mas a fidelidade ao movimento de se voltar para Deus. Há um ensinamento que eu aprendi com monges beneditinos, que visitei em várias oportunidades. Eles vivem segundo uma regra que diz: ora e trabalha. E o que mais me impressionou neles não foi a profundidade de suas orações, foi a regularidade. Eles oram não quando estão inspirados. Oram porque é hora, às 3 da manhã, às 6, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde e às 9 da noite. A fidelidade ao horário independe do que o coração está sentindo. E é essa fidelidade repetida que com o tempo vai criando sulcos profundos na alma por onde Deus corre. Você não precisa se tornar um monge, mas você pode adotar a lógica monástica em escala doméstica. Um momento de manhã, um momento à noite, uma pausa no meio do dia, 3 âncoras no tempo que lembrem ao coração: eu não estou só. Aquele que me criou está aqui. Tem uma coisa a mais que eu quero dizer antes de chegar ao final da nossa conversa. E ela é especialmente para quem chegou até aqui e pensou ao longo desse tempo: mas eu não me sinto digno de Deus. Eu me afastei. Eu fiz coisas que me envergonham. Eu não orei por tanto tempo que não sei mais se tenho o direito de voltar. Você lembra do pai que correu? O filho não voltou porque era digno. O filho voltou porque estava com fome, porque estava no limite. E o pai correu não porque o filho tinha merecido. O pai correu porque o amava. Porque o amor de um pai não depende do mérito do filho. A misericórdia de Deus não é um prêmio para quem se comportou bem. É um dom gratuito para quem reconhece que precisa. E a única condição para recebê-la é estar com as mãos abertas. Mãos abertas, não mãos cheias de mérito. Mãos abertas, que é o gesto do mendigo e também o gesto do filho que volta. Você pode voltar agora, não depois de se consertar, não depois de resolver os seus problemas, não depois de se tornar uma pessoa melhor. Agora, do jeito que você está. Isso me faz pensar num outro aspecto da solidão que poucos mencionam: a solidão espiritual, a sensação de estar longe de Deus, de ter rompido algo que não sabe se consegue consertar, de ter ficado tanto tempo sem praticar a fé que parece que o caminho de volta sumiu no mato. E para essas pessoas, eu quero dizer algo com toda a autoridade que o ministério que carrego me dá: o caminho de volta nunca some. Pode estar coberto de mato, pode parecer intransitável, mas está lá. E o primeiro passo é exatamente esse que você está dando agora.
voltando a ouvir, voltando a buscar, voltando a se aproximar. Deus não fica contando os anos que você ficou longe. Ele está olhando para quem você está se tornando agora. Existe um sacramento que foi dado à igreja exatamente para esse momento. O sacramento da reconciliação, da confissão. Eu sei que para muita gente essa palavra traz um peso, uma vergonha, uma série de barreiras, mas quero que você entenda o que realmente é esse sacramento. Não é um tribunal onde você vai ser julgado. É uma sala de cirurgia onde você vai ser curado. Não é um momento de humilhação, é um momento de libertação. Você entra carregando um peso que ficou acumulando por meses, talvez por anos, e sai com um coração que voltou a respirar. Eu incentivo com todo o meu coração que você busque um sacerdote de sua confiança, que vá à confissão, que deixe que o amor misericordioso de Deus te alcance de forma concreta, sacramental, real. Porque a graça de Deus não é só um sentimento bonito. Ela opera, ela transforma, ela faz o que nenhuma terapia, nenhuma conversa, nenhum recurso humano consegue fazer. Ela limpa o que está sujo, cura o que está ferido, restaura o que estava quebrado. E falando em restauração, eu quero terminar com uma imagem que carrego no coração há muito tempo. É a imagem de uma canoa num rio escuro. Você já imaginou estar numa canoa, de noite, num rio que você não conhece, sem remo, sem luz? Esse é o sentimento de muitas pessoas que estão sozinhas. Deriva, sem controle, com medo do que pode estar na água escura ao redor. Mas e se eu te dissesse que o rio tem uma corrente? Que o rio está indo para algum lugar específico? Que mesmo sem o seu remo, a corrente está te movendo? E que quem criou esse rio conhece cada curva, cada pedra, cada remanso do caminho. Você não está à deriva no acaso. Você está numa corrente de providência que é mais sábia do que qualquer plano que você poderia ter feito para si mesmo. Confiar nessa corrente não é passividade. É a decisão mais ativa e corajosa que você pode tomar. É dizer, eu não controlo tudo, mas aquele que controla tudo me conhece e me ama. E isso é suficiente para eu continuar remando. Porque você ainda tem um remo, a oração é o seu remo. E enquanto você ora, você não está só à deriva, você está em movimento, em direção a um destino que aquele que te criou já vê com clareza, mesmo que você ainda não possa ver. Se esse encontro com a mensagem de hoje foi um ponto de inflexão para você, se algo dentro de você se moveu, se uma pequena centelha de esperança foi acesa, eu quero te convidar a continuar esse caminho comigo. Tenho outra mensagem aqui no canal que acredito que vai aprofundar ainda mais o que conversamos hoje. Ela fala sobre o que fazer quando você sente que Deus não responde suas orações. E nela eu desenvolveu algo que completa tudo o que trouxemos hoje. O link está aqui na tela, não deixe de assistir, porque muitas pessoas me disseram que foi essa combinação de mensagens que começou uma transformação real em suas vidas espirituais. Mas agora, antes de nos despedirmos, quero que você feche essa mensagem não com uma informação a mais na cabeça, mas com uma certeza no coração. A certeza de que você não veio até aqui por acidente. De que há um Deus que te viu desde quando você estava procurando algo que não sabia muito bem o que era, que correu na sua direção, que está aqui agora. E a certeza de que a solidão, por mais real e mais dolorosa que seja, não tem a última palavra sobre a sua vida. A última palavra pertence ao amor que te criou, que te sustenta e que um dia, quando essa caminhada chegar ao fim, vai te receber com um abraço que vai fazer todo o peso que você carregou valer a pena. Você não está só, nunca esteve, nunca estará. Que o Senhor te abençoe, te guarde em seu amor e faça brilhar o seu rosto sobre você. Que Ele te dê paz, não como o mundo dá, mas como só Ele pode dar. E que essa paz, que ultrapassa todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Vá em paz e leva um pouco dessa luz para alguém que também está no escuro. Amém.